Ah, ótimo, obrigado. Bem, estou assumindo que vocês estão vendo minha tela, certo? Certo. Perfeito. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Léo Balter. Eu sou engenheiro de padrões do time de plataforma de interface de usuário na Salesforce. Também represento a Salesforce em vários corpos de padrões. Trabalho muito com Web Components, trabalho com ECMAScript, com a linguagem do JavaScript em geral. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha vivência em relação a isso tudo, e como é que esses dois assuntos se encontram. Vou falar sobre integração contínua e padrões web. Provavelmente vocês já ouviram falar muito sobre os dois, mas eu não sei até que ponto que viram esse cruzamento entre esses dois conceitos. Para deixar bem claro que eu não vou escrever muito detalhe, isso aqui não é um tutorial de como você escreve um padrão, ou então de como você configura uma integração contínua, muito menos como você escreve testes. A minha abordagem é justamente em usos exóticos que a gente tem de integração contínua, a maioria das vezes para testes de padrões web, como que isso é importante e qual o efeito disso aí. E bem, começa com a pergunta, assim, quem usa integração contínua e para quais processos? Bem, quando você tem o uso de integração contínua, normalmente você pensa em várias coisas diferentes. O que vocês, por exemplo, se vocês, para quem já usou integração contínua, o que isso remete a vocês? Normalmente isso, se a gente pegasse aqui um apanhado, estou assumindo aqui de cara, se eu tivesse que responder, eu ia falar provavelmente para execução de testes, para execução de linters de código, para fazer deploy de um projeto, talvez para outras coisas aí também que não está vindo agora na minha cabeça, e outras pessoas têm uma ideia até melhor aí. Mas, basicamente, tudo isso tem uma relação que o processo de padronização da web usa muito integração contínua. Mas não é pouco, não é, né, pouquinho, e faz muito efeito, e são vários aspectos de integração contínua que a gente tem. E isso tudo vai para vários corpos de grupos de padrões, da W3C, o WhatWig, TC39, que é do ECMAScript, o OpenUI, entre outros. Esses aqui são particularmente alguns dos principais onde eu participo, mas eu vou dar um foco hoje no TC39, que é quem escreve, faz o ECMAScript, que é basicamente toda a especificação de sintaxe e do core do JavaScript. E hoje você tem, desse ECMAScript, você tem padrões que são padrões vivos em execução. Você tem o próprio core do JavaScript, que é esse ECMA 262, mas você também tem os padrões de internacionalização da linguagem do JSON, tem esse projeto teste 262, que a gente vai abordar mais aqui, e qualquer outra proposta que vai para o ECMAScript, que vai para o JavaScript, também são em minis drafts, são outras documentações que também vai isso. Mas por que eu estou falando de documentação aqui? Se eu estou falando só de documentação, como é que isso precisa ou requer uma integração contínua? Bem, integração contínua não é só para aquele seu projeto que você está realmente executando uma aplicação, ou é um servidor, ou o que seja. Você pode usar para várias outras formas. Por exemplo, o ECMAScript, que é uma linguagem que tem vários tipos de... várias fontes de colaboração, são dezenas, se não centenas de pessoas colaborando com o projeto ao mesmo tempo. Desculpa que eu estou perdendo um pouquinho a voz. Eu espero ter voz até o final da apresentação. Mas o próprio JavaScript ele tem ele é basicamente um HTML, mas ele tem uma marcação especial que a gente chama de ECMARkup, que ele tem ferramentas onde lê aquilo ali. Então você tem vários arquivos diferentes, onde você une esses arquivos, você tem um processo lá de build desses arquivos. Não chega a ser exatamente um template, mas ele serve para criar referências entre os documentos, porque o documento do ECMAScript tem muita referência de abstrações, então uma documentação de uma parte específica
usa uma abstração do texto que está ali, então você navega. Esse ArcMarkup serve para criar todas essas referências aqui em um processo de build. E você também cria índice, você cria uma versão para impressão desse documento. E tudo isso é um processo que ficou automatizado. E posso te falar que desde o ECMAScript 6, em 2015, isso melhorou muito, porque antes disso era um arquivo doc do Word, que era mandado para todos os mais de 50 delegados do TC39 para o pessoal que escrevia comentário, e aí o editor ia juntar aqueles comentários e fazer um novo doc Word para mandar para todo mundo de novo. Isso facilita muito quando você tem um código-fonte assim. Talvez eu acho que o mais básico, o mais fundamental para quem já viu alguma coisa de integração contínua, e é um dos exemplos mais simples de todos, é quando você tem um pull request no GitHub, onde você entra lá com pull request e você tem uma checagem desse pull request. No meu exemplo aqui, eu tenho lá cheios das minhas badges verdinhas aqui, dizendo que, uma parte lá dizendo que a build no Travis CI passou. E aí, se eu for lá ver os detalhes, eu tenho essa confirmação dessa build, daquele pull request, tudo bonitinho. Mas só que se eu expandir mais ainda, até eu acho alguns warningzinhos. Isso é muito importante, a gente sempre ter essas informações em tempo real a cada pull request, porque aquele mesmo pull request lá que estava aparecendo tudo verdinho, mesmo se você expandir, ainda tem só uma mensagem em nível de atenção, não chega a quebrar nada quebrou, mas tem um erro de inconsistência, porque quanto mais você adiciona desenvolvedor para um projeto seu, quanto mais gente você tem no seu time, maior a incidência de inconsistências no seu projeto. Cada um tem um estilo diferente, cada um tem uma forma, cada pessoa tem uma forma de pensar diferente. Isso é comum, isso é uma coisa natural e humana. Então, esses errinhos de inconsistência eventualmente vão aparecer aqui e ali. E aí, então, eu tenho todo um processo que está executando numa máquina para mim, de forma automatizada. Eu não tenho que puxar aquele código do pull request para lembrar de todas essas rotinas que eu tenho que executar manualmente. Eu tenho uma máquina rodando para mim que vai me dar esses alertas aí. Isso me salva um tempo preciosíssimo de trabalho, porque imagina se eu tivesse que pegar aquele pull request manualmente, puxar tudo, rodar tudo, só para ver esse tipo de informação. E normal se eu esquecesse de rodar um processo ou outro. Normal se eu me confundir, normal não ter tempo para tudo isso. Então tem uma máquina já dando toda essa informação, falando isso aí, às vezes pode até já ir direto para a pessoa que está colaborando, não precisa ter um outro humano para vir lá e falar, olha, deu esse erro aqui. E aí você entra com umas partes um pouco mais complexas, no caso de padrão, ali era só para montar uma documentação. Aí eu tenho o caso do teste 262, eu tenho muita coisa para falar sobre o teste 262, na verdade, até porque eu fui líder do projeto por 5 anos, desde 2015. E é um projeto só, com várias integrações desse projeto. Para quem não conhece esse teste 262, o teste 262 é um projeto onde tem todos os testes de conformance do JavaScript, do que tem no ECMAScript. Ou seja, se você quiser implementar o ECMAScript no seu próprio projeto diretamente, você tem todos os testes de conformance lá. É um projeto compartilhado. Inclusive, é por isso que o projeto é publicado não só como open source, mas é royalty free. Ou seja, ninguém pode cobrar por aquele código se você usar depois, de qualquer forma que seja. E você também não pode fazer com que alguém, qualquer dia, declare dono daquilo ali. E são mais de 78 mil testes. É muito teste para você garantir que a sua implementação de JavaScript realmente está de acordo com aquela documentação. E todos os navegadores que estão da web que vocês conhecem, eu estou falando todos em relação a todos os navegadores principais, o Chrome, o Safari, o Firefox, todos eles integram o teste 262 na própria máquina deles, nos projetos deles, nos processos deles, executam esses testes pelo menos diariamente.
para garantir que o que eles estão passando não está introduzindo também outros bugs de implementação, mas vai além dos navegadores. Você tem parsers de código, o Babel, por exemplo. Você tem outros projetos independentes, você tem projetos como o Moddable Access, que vai para plaquinhas embarcadas de $5 ou menos, plaquinha embarcada com JavaScript nativo rodando nelas. E isso, ou seja, eu tenho um projeto onde eu ofereço vários testes que eu tenho várias integrações. Então, você tem que fazer uma forma que todos esses testes que são oferecidos de forma consistente para todo mundo, e você tem que garantir que essa consistência é mantida. Eu tenho um projeto que todos os testes são 100% JavaScript, e eu tenho uma estrutura. Isso aqui é um exemplo de um teste, do teste 262. Tudo parece simples, mas tudo é muito bem organizado ali. É necessário para esses testes executarem. Por exemplo, é o cabeçalho com a licença do código que eu tenho aqui. São 2 linhas de comentário. Se você falar hoje em dia, a gente não souber mais assim, mas por que eu tenho essas 2 linhas de comentário? Eu quero ter uma só, eu quero ter nenhuma linha, eu vou remover esses comentários, porque o meu JavaScript para rodar não precisa disso. Na verdade, se você remover essas 2 linhas de comentário, você quebra todo o processo do Chrome, por exemplo. Os testes são oferecidos, cada máquina vai executar os testes com seus próprios scripts de execução. O Chrome usa um script escrito em Python, que é legado, que é bem complexo de mexer, porque o código é bem esquisito, está bem legado, ninguém quer mexer naquilo ali. E se você tirar essas linhas aí de copyright, vai quebrar tudo, e o pessoal fala, não tem tempo para consertar isso. Então, cada teste tem que ter essas linhas e escrito dessa forma, porque também se ficar uma coisa assim, vou escrever uma linha aqui, escrever sabão, ovos, laranjas, fazer uma lista de compras ali, tipo, botar no linha de comentário, não, vai quebrar também. Assim como os testes também apresentam metadados para essas informações. Como eu estou falando com várias pessoas que vão interpretar esses testes e executar, eu tenho um bloco de comentário aqui, e dentro dele eu tenho uma parte que parece um formato de YAML, onde isso também vai ser tudo feito de forma certinha, que eu preciso garantir que cada teste tenha uma forma de ler isso aqui, porque algumas coisas são descritivas, são para os usuários saber uma descrição do que se trata esse teste, mas eu também tenho flags, que é, por exemplo, que eu estou indicando como é que o framework que vai executar esse teste, o que ele precisa saber. Esse teste aqui tem que executar no modo módulo, de forma síncrona também. E eu tenho o teste em si. O teste em si, como eu falei, é 100% JavaScript. É o mínimo possível, é um teste que tem que ser simples o suficiente. Não está usando nada especial, não usa nada, tenta não usar outras tecnologias tão novas também. Tão novas, a gente vai até a frente falando, por que a gente está usando var aqui? É para a gente não chegar lá na frente usando let const, porque se você só implementou uma parte da especificação, o var, pelo menos, ainda está lá no básico desse teste. É o mínimo possível para garantir que esse teste rode, com o mínimo de uma API de testes. Isso aqui é uma API própria, a gente também não pode dar preferência para um framework de teste, porque você roda isso aqui em várias plataformas diferentes, você não necessariamente roda isso aqui num browser ou no Node, você roda numa coisa que só implementa o JavaScript puro em si. Inclusive, você tem essas APIs básicas, se eu tenho um teste assíncrono, eu tenho que rodar o Done. E como é que eu garanto que isso aqui vai ficar igual para todo mundo? Como é que eu garanto que todo mundo que executar esse teste aqui vai executar de forma certinha? Da mesma forma que eu usei o pull request lá para especificação, eu estou usando o teste aqui para verificar que eu tenho um linter também específico para o meu teste, não um linter do meu código JavaScript. Aqui, na verdade, eu até não uso o linter para o código JavaScript, porque muitas vezes o teste 262 está testando uma sintaxe nova, onde um linter de código mesmo vai falar, não, essa sintaxe não existe. Na verdade, existe, a gente ainda está produzindo essa especificação. Então, na verdade, eu tenho um link aqui para saber que aquele meu teste está naquele formato, que tem aquele um cabeçalho, tem um bloco de texto com metadados ali certinhos, que os metadados estão bem formados, que é uma coisa que outros, que quem reconsumir esses testes vai consumir da forma correta, conforme a gente documentou.
e você vê que esses testes eles são obrigatórios. E aí, se você abrir esse teste, ele vai te dizer lá todas as informações. Isso é legal da integração contínua, que a cada pull request eu tenho essa verificação. Eu tenho uma verificação dizendo, falando, olha, eu consegui buscar esse código, consegui instalar tudo direitinho. Como esse lint é um lint próprio do teste 262, eu rodo nesses meus testes o próprio teste, eu rodo nesse processo os próprios testes para saber se o meu linter está funcionando. Eu não só rodo o meu linter para saber se o teste está ok, mas eu rodo o teste para saber se o linter está funcionando, porque não é uma biblioteca externa, é uma coisa built-in que é muito específica só para uso com o teste 262. Eu dou build no teste, porque tem alguns testes que são gerados, então eu tenho que funcionar, ver se esse build está funcionando. Da mesma forma que o meu build está funcionando, eu tenho um teste para saber se o meu build de geração de teste, eu também tenho testes para isso, porque é super específico para o teste 262. Mais uma vez, a gente não pode usar nenhuma plataforma, a gente não pode garantir que vai ter um Node por trás. Como eu disse lá no Chrome, está usando Python. O script que executa os testes no Safari foi eu que escrevi, e por razões específicas utiliza escrito em Perl. Quem aqui programa em Perl hoje em dia? É escrito em Perl, porque por causa de requisitos lá das máquinas onde são rodados. Eu tenho vários tipos de projetos que são executados de forma diferente aqui e ali. O próprio Moddable Access, que não é Node, não é um browser, não é nada, eles têm o framework deles próprios para rodar o JavaScript também. E aí você tem, ali eu te falei assim, um básico de tudo que você precisa para rodar, para você garantir que aquilo ali está funcionando. Mas você pode explorar mais dessas integrações contínuas, mais dessas máquinas que você está usando de forma automatizada. Você não precisa só usar para verificações. Uma coisa que a gente mostrou até agora foram verificações. Verificação para saber se está tudo funcionando, se está tudo de acordo com o que a gente está esperando, está de forma consistente, etc. Mas você também pode usar para outras informações em geral. Você pode usar a integração contínua para questão de informação. Isso é uma coisa que a gente faz aqui no teste 262, onde eu tenho 2 processos lá estão marcados como processos obrigatórios, mas eu tenho vários que estão falhando ali e que, na verdade, não estão marcados como obrigatórios. Mas o que são eles? Eu tenho ali processos onde eu, na verdade, quando eu estou introduzindo novos testes em pull request, eu estou aproveitando e já executando esses testes nas engines JavaScript. Eu estou aqui selecionando só algumas, para saber se esses testes estão falhando ou passando. Na maioria das vezes, o teste 262 ele é criado a partir daquela documentação que é feita do ECMAScript. Ou seja, eu tenho um roteiro muito bem do que eu preciso, do que precisa ser testado. Às vezes é uma proposta nova que está surgindo para o ECMAScript. Eu tenho a documentação, eu escrevo os testes a partir de toda aquela documentação, e normalmente só é implementado depois que a gente tem os testes. Então é normal a gente esperar que esses testes aqui estejam falhando, porque normalmente se é um teste muito novo, e eu for executar agora, esse teste ainda está falhando porque simplesmente acabou de surgir a documentação e acabou de surgir o teste. Agora que o implementador daquilo ali vai usar aquilo. Aí eu olho lá, eu expando aquilo ali, pô, por que isso está falhando aqui? E aí lá no finalzinho realmente é um projeto, quando eu expando isso tudo aqui, executando esse teste. Na verdade, eu peguei uma engine aqui, onde mostrou aqui os resultados. E aí eu vejo que esse meu erro é só informativo, falando, olha, esse teste aqui, com essa modificação que teve no pull request, ou então esse teste foi adicionado nessa pull request, está falhando. Isso parece bobo, mas é uma forma muito boa de você mostrar já para a engine e falar, olha, está tendo essa alteração nova aqui, você ainda não é compatível com ela. Isso é uma forma de eu informar esses 15 projetos, ou pelo menos parte desses 15 projetos, falando, olha, existe alteração nova, eu não preciso nem que você baixe esse projeto para rodar pessoalmente. Você simplesmente pode pegar esse resultado aqui, já sabe o que está falhando ou não, e ir para consertar. E depois, é claro, a pessoa vai importar os testes lá, vai implementar e vai rodar os testes novamente. Então, mais uma vez, você tem uma parte onde você faz verificação, normalmente vai entrar como uma parte obrigatória, e você tem uma outra parte que é informativo do seu projeto. O problema é quando você tem que rodar tudo isso no seu browser.
Eu falei de uma parte reativa de integração contínua, que era verificação, uma parte informativa e uma parte agora que quando você tem que rodar tudo. Como eu falei, são 78 mil testes. Só no teste 262, que é só para o ECMAScript. E uma gama imensa de padrões hoje em dia. Se eu quiser rodar todos os testes do teste 262 hoje, com todas as engines principais, pelo menos com 5 delas, eu levo mais de 6 horas executando todos esses testes numa máquina só. Tem formas de otimizar, mas na verdade você tem muito teste para ser rodado, é muita máquina. Imagina se eu tivesse que fazer meu trabalho, e isso consome a máquina de uma forma que a máquina para só para ficar rodando aqueles testes, porque leva muito processamento, é muita CPU sendo usada, então você não consegue usar a máquina para mais nada. Quem usa browser aqui sabe que a maioria dos browsers hoje vão catar toda a sua CPU e sua memória, então se você quiser rodar um processo desse longo, desiste de navegar na web. Você não vai poder fazer nada no seu computador. Eu leio o bloco de notas. Então você tem projetos, que esse foi um projeto que eu participei muito da criação, e foi 90% disso foi usando coisas de integração contínua, que é esse projeto do Teste 262 Report, que nada mais que pequenas coisas de integração onde eu tenho por trás, é o Circle CI que eu estava usando ali. Daquele primeiro projeto que eu mostrei, eu estava usando Travis CI, no teste 262 estou usando Circle CI. E tudo que eu uso nesse teste 262 Report é ter rotinas que não são reativas, não são através de um pull request, na verdade são rotinas que eu uso de forma agendada. Isso aí você pode usar um servidor próprio. Máquina de integração contínua não precisa ser o Travis CI ou o Circle CI. Você pode ser uma máquina, pode ser uma máquina física que você tem do lado do seu computador. Onde você vai pegar aquele projeto para rodar, sei lá, talvez um cron job, que eu preciso gerar resultados de teste. Eu preciso baixar todas as engines. Aqui nesse caso eu tenho um exemplo que é o Chakra Core, que é do Microsoft Edge. Não é mais usado no Edge agora, mas bem, é da Microsoft. O JavaScript Core, que é do Safari. O SpiderMonkey do Firefox. O V8 do Chrome. Model Access, que é dessa plaquinha embarcada. QuickJS e o Engine 262 são dois projetos independentes. E eu executo todos os testes do teste 262 com cada uma dessas engines diariamente. Por diariamente, eu digo, eu vou pegar todas essas engines, rodar os 78 mil testes, capturar todos os resultados, processar e mostrar nesse site que fica mais fácil de visualizar tudo isso. Tem formas de filtrar, de você ver, e a ideia dessa barrinha é mostrar o quanto a web hoje, o JavaScript hoje é interoperável. E isso isso aí cria vários efeitos. O primeiro é de você ter uma noção assim de saber, e você ter como navegar em todos esses milhares de arquivos de testes, você descobrir o que está falhando, o que não está falhando. Para a gente como desenvolvedor web, desenvolvedores web, desenvolvedor, você tem, na verdade, muitas formas de você descobrir se algo está implementado ou não. Mas o teste 262 vai além. Tipo, o que está implementado, mas está implementado da forma correta, até naqueles detalhes. Às vezes você pode encontrar um erro no seu dia a dia de alguma aplicação que você está usando, que na verdade esse erro está no browser, porque esse erro não foi ainda consertado no browser. O teste 262 é uma forma de apontar na cara dos browsers, tipo, olha, isso aqui está falhando ou não está. Isso faz muita diferença. Parece que é pouco, assim, é mais a visualização. Poxa, muito legal visualizar. O que faz isso aqui de diferença? Nesse exemplo aqui, eu já filtrei um pouquinho, e a fonte deve estar um pouquinho pequena aí, mas se você pegar hoje em dia, o V8 está passando 98% dos testes. Fala, pô, o V8 hoje é muito compatível com JavaScript. Os testes de conformance estão quase 100% passando. Tem de 78.201 testes, tem cerca de 1.600 falhando. Mas não era assim todo dia. O V8 hoje está muito bem. Se você pegar um teste anterior aqui, o V8 estava em 90%. Isso aí era em janeiro. Ou seja, a gente tinha 90% de conformidade dos testes. Ou seja, o V8 estava passando em 90%. E agora a gente passou para 98%.
Isso que era tipo 73 mil testes, passaram para 78.201. São mais de 5 mil testes novos que entraram desde janeiro, e agora a gente tem menos de 2 mil falhando. O que houve para esse saldo ficar tão grande aqui? Bem, eu trabalhava diretamente, eu ainda trabalho muito próximo às pessoas que são implementadores de engines de browser, e posso falar assim por contato próprio. Essa galera, também como qualquer um que trabalha em empresa, você tem tipo formas de medir sua performance como profissional, como um trabalhador. E a forma dessa galera que trabalha no browser é meio que também falando, olha, eu agora implementei tantas features no meu browser, fiz o meu browser mais compatível com a web. É um compromisso muito grande. Inclusive, esse ano, com a pandemia, é uma dos objetivos do Chrome, por exemplo. Eles querem deixar o browser deles mais compatível com a web. E isso também é muito comum com qualquer outro browser. Não estou dando uma preferência aqui, mas acho que esse salto do V8 mostra um destaque, onde quando eles têm 90%, é basicamente mostrando aqui que na minha própria execução, eu estou expondo todos os erros. Eles, na máquina deles, todos os testes que estavam falhando, eles botavam numa skip list. Quase todos os todos os browsers fazem isso. Eles criam uma skip list para todos os testes que ainda estão falhando. Então parece que está tudo passando. Eles só criam uma skip list e falam, não, pula esses testes aqui que a gente ainda não implementou. Nesse projeto Teste 2002, nada é pulado. Ou seja, vai mostrar o erro na cara. A gente está apontando o erro na cara do browser e falando, olha, o seu browser não passou, o seu browser está falhando, você tem que consertar esse erro aqui, está 90%, tem 10% ainda que você não é compatível com a web. Então, quando eles botam para 98%, é uma forma deles falarem também no trabalho, falam, olha, nosso navegador era 90% compatível com a web e esse ano passou a ser 98%. Poucos meses antes disso também estava 87% compatível. Até porque tinha outras engines de JavaScript também, 98%. Então eles se encrencaram isso, que eles queriam ser o browser que mais passem nos testes. E isso não vai só no teste 262, você também tem o WPT-FLY, que é um outro projeto que não é só para testes de ECMAScript, isso é um screenshot do site deles, onde tem todos os testes da plataforma web, além do ECMAScript. Ou seja, que eu tinha no teste 262, agora eu vou ter da plataforma web, testes para o HTML, para o DOM, page, acelerômetro, etc. Você também tem todos os testes executados. Mais uma vez, para rodar em cada um desses browsers aí, uma execução leva cerca de 5 horas para esses browsers. Inclusive, dessas execuções para o teste 262, que eu rodava lá no CircleCI, um fato muito curioso foi que quando eu estava testando isso, estava testando como é que eu vou executar todos esses testes na máquina do CircleCI, por exemplo, e ainda era o período lá de graça. Como era de graça, eu quase não tinha muito recurso, só tinha tipo um uso limitado de CPU, etc. Eu achei um exploit no sistema deles para usar mais processador, para poder ter mais testes executando mais rápido. Só que como eu mandei assim, tipo, várias vezes lá, vários commits e provoquei tipo umas 50 execuções diferentes, cada execução dessa levando 6 horas, e eu botei tudo para rodar em paralelo, eu derrubei o CircleCI por um dia, por algumas horas, recebi um e-mail geral lá do CEO pedindo desculpa a todos os clientes, falando, gente, teve um spike muito grande de uso de repente naquele dia, eu não sei dizer direito o que aconteceu, a gente pede desculpa a todos os clientes do CircleCI, mas teve um spike absurdo de uso, foi eu, na verdade, arrumando o exploit. Aquele e-mail dá vontade de colocar num quadro, assim, emoldurar o dia que eu derrubei todo o servidor, achando o exploit deles mesmo. Mas esse projeto está rodando lá até hoje. Hoje também esse projeto usa a versão paga deles, pelo menos está pagando uma mensalidade para esse uso excessivo. Acho que a ideia dessa história toda é você mostrar que tem vários usos, várias estratégias de uso de integração contínua, e isso para padrões web é muito interessante, porque é necessário para a gente ter um projeto mais consistente, que funcione para vários padrões diferentes, mas a gente também ajude com que a web vá adiante, com que a web seja mais interoperável, para que a gente, como desenvolvedor web,
a gente sempre use a nossa plataforma com menos surpresa. A gente não quer surpresa porque algo não funcionou aqui num detalhe, etc. E a gente pode usar essa integração contínua para várias coisas, como falei, processos que são repetitivos, processos que são muito longos, testes em geral, não só de conformidade, mas testes de performance, testes de integração. Esses tipos de testes normalmente levam muito mais tempo do que o normal, de que a gente vai usar de teste unitário. E que a gente tenha menos trabalho manual, que a gente tenha mais tempo para tomar café e realmente gastar o nosso tempo como desenvolvedores para outras coisas que vão ser interessantes para o nosso trabalho, mais produtivo. A gente não fique 6 horas esperando a máquina acabar de executar alguma coisa. E eu não estou tentando forçar nenhum uso de ferramenta específica. Como eu falei, você pode usar a sua máquina, uma máquina extra que você tenha, você pode usar várias ferramentas, você tem o Jenkins, você tem Travis CI, Circle CI, pode usar GitHub Actions, pode usar soluções da AWS. Eu, particularmente, gosto muito de usar o Heroku, mas o Heroku já é uma plataforma inteira que você também tem basicamente integração contínua embutida nas soluções do Heroku, e, entre outras várias coisas. E acho que isso é uma questão muito de escolha, como é que você vai configurar, como é que você vai se adaptar à documentação. E que a moral disso tudo seja você poder estampar esses problemas na cara do cidadão. Na verdade, eu estou falando dos navegadores web, falar, opa, vocês não estão passando aqui, vocês não estão fazendo isso. Isso é uma forma deles priorizarem problemas que vão interessar a gente como desenvolvedor, que vão fazer a web funcionar melhor para todos, de forma mais consistente para todo mundo. E eu espero que depois aí a gente troque uma ideia sobre soluções, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer de integração contínua, como é que a gente vai pegar todos esses outros padrões, o que a gente pode melhorar nesses processos. Acho que tem muita coisa aí para ser explorada. Mas é uma ideia assim, como é que são dois conceitos que parecem bem diferentes, mas como é que eles se unem tão bem. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado aí pela participação. Fiquem de vontade aí para perguntas. Se não der aqui também no Twitter, Léo Balter. Agradeço aí a oportunidade. Principalmente a Fernanda que me convidou para estar aqui. Valeu. Boa. Obrigada também por ter aceito o convite. Galera, se têm perguntas, aproveitem para perguntar. Se quiserem, manda no chat, abre o microfone, fiquem bem à vontade. Não? Nada? Se ninguém tiver pergunta, tem uma pergunta. Se alguém tem alguma outra forma de integração contínua que eu não tenho falado aqui, alguma coisa assim meio exótica também de uso de integração contínua? Então a gente ainda vai descobrir. Eu não sei, acho que você conseguiu cobrir bem, ficou bem massa. Acho que não sei se você cobriu essa pergunta que eu vou fazer agora, mas eu fiquei com dúvida de quando você faz uma alteração qualquer, você tem que rodar todos os testes sempre, mas ou você quer validar algo na sua máquina, só um pedaço, e o resto roda no servidor, você consegue rodar só alguns testes, sabe? Tipo, só que, esse aqui é o mais importante, valida o que eu fiz, e depois você abre o pull request mesmo para validar, né, todo o resto da suite de testes lá. Por causa desses testes levarem muito tempo, eu não tenho condição de pegar cada pull request e levar tipo 6 horas para checar. Então, é engraçado que você usando integração contínua, você aprende tanta coisa, assim, você aprende vários outros conceitos. Uma das coisas que eu mais aprendi nesse negócio todo, e que eu não falei em nenhum momento da apresentação, eu aprendi Git. Eu conheço Git. Hoje, se você me perguntar, eu sou mestre sensei de Git, cara. Eu conheço mais Git tudo por causa de integração contínua. Uma das coisas que... Estou brincando, modéstia à parte, mas eu aprendi muito Git. Por exemplo, num projeto desse onde eu tenho um pull request, na verdade, eu consigo extrair só os arquivos que foram ou modificados ou adicionados
até incluo também os arquivos renomeados. Então eu faço um diff ali naquela máquina, e aí eu tenho que descobrir como é que eu faço um diff num branch temporário que é usado nas máquinas de integração contínua. O CircleCI faz isso totalmente diferente do Travis CI. Então, tipo, a abordagem que eu usei para o Travis CI antes. O Travis CI, eu tentei usar o Travis CI para o teste 2002, o Travis CI dá timeout. Se enrola tudo. O CircleCI consegue rodar meus testes até o fim. Isso na versão paga dos dois. E aí eu tive que aprender a fazer uns diffs lá do Git muito louco para eu também só executar aqueles testes que foram modificados, porque eu não preciso, para cada pull request, rodar todos os testes. Eu só quero uma informação daquilo que foi modificado. Outra coisa que eu aprendi foi tipo configurar a integração contínua para dizer quais daqueles projetos, quais daqueles processos da integração contínua são necessários para estar passando, porque os testes eu estou toda hora marcando lá, não, teve teste que não passou, fica vermelhinho. Mas aí eu preciso marcar alguma coisa como obrigatório. Eu tentei fazer a mesma coisa pelo GitHub Actions, só que o GitHub Actions foi outro que se enrolou na hora, porque meus testes também eram enrolados, eram pesados, esse diff aí também era todo complexo. E aí você aprende a fazer Git com diff, você dá uso branch com 2, 3 pontinhos, que não fazem o menor sentido no dia a dia. Mas você aprende várias outras coisas, é uma forma de... tem gente falando do GitLab CI, eu nunca tive a oportunidade de usar, mas provavelmente deve ter muita coisa interessante. Eu já explorei tanto por causa de usar projetos diferentes, então tem tantos CIs diferentes que hoje em dia, cada um que surge novo, assim, na verdade eu acho interessante, porque sempre tem uma coisa ou outra para aprender, alguma coisa ou outra que cada projeto desse você usa. Formas de você rodar coisas em paralelo também, essas execuções todas, você fala, olha, isso tudo eu posso rodar em paralelo, porque eu não preciso de uma dependendo da outra. Então, quando você precisa serializar cada coisa, porque você precisa manter o estado daquele processo de build que você está fazendo. Isso é bem legal. Uma pergunta nesse caso. Você falou que às vezes você vai lá, olha o diff, tenta achar onde modificou para rodar o teste. Você acha que faz sentido? Não sei, você tem olhado a hipótese de, sei lá, alguma coisa mais automática? Alguém mudou... Eu criei, tem o let, o const, eu criei o meu, o Caio, lá, esse novo tipo diferente. Se eu fizer isso, você acredita que tem um jeito... É possível alguém tentar fazer de uma forma automática e só rodar os testes que seriam interferidos pelaquela modificação? É basicamente isso que eu faço no teste 262 para só rodar aquela parte. Para as máquinas em geral, para esse teste 262 report, aquele projeto grande, aquilo ali eu abro mão de fazer um diff, aquilo ali eu faço teste diário e que se dane. A ideia é realmente usar essa história que eu não estou usando a minha própria máquina, que eu estou usando uma máquina na nuvem, na cloud. Usa aquele tempo, gasta, são 6 horas, fica lá rodando. A ideia da integração contínua é justamente isso. Já que você não está usando a sua própria máquina, se o processo é longo, deixe ele ser longo. O processo não precisa ser rápido. O processo automatizado não precisa ser rápido. O processo automatizado precisa te trazer consistência, te trazer segurança, te trazer garantia. Então, se ele precisa ser longo, que seja longo. É longo mesmo, porque cada teste desse tem que rodar. As engines não são otimizadas para falar, ó, carrega esse arquivo agora carrega esse aqui, mas com o ambiente todo limpo. Não, o ambiente fica todo cagado, sujo, se eu ficar adicionando arquivo. Ou seja, cada vez que eu executo o teste, eu tenho que carregar minha engine todinha de novo. Executar o teste é rápido, o problema é mandar download na engine e depois descarregar essa engine e depois a máquina aprender como é que tira isso da memória. Porque eu só tenho processo lá que usa vários cores, várias threads diferentes lá e vai tentar executar. Hoje em dia eu exploro lá um negócio, tem uma brechazinha lá que eu consigo usar 64 cores para essa execução. Mas é uma grosseria que eu faço lá de usar várias diferentes, várias de memória. Já no pull request, eu preciso de uma coisa mais rapidinha, porque eu não posso deixar uma pessoa que abriu um pull request, se você abre um pull request lá, você não precisa esperar horas para ter um resultado. Eu quero que você receba aquilo ali em 10 minutos, no máximo. E aí sim você vai fazer um diffzinho. Então tem cada lugar que isso se aplica e o que não se aplica. Entendi, valeu. Outra pergunta, aproveitando que ninguém fez, é tipo,
uma coisa, você falou tipo dos tipo CI, você chegou a falar do que usava o free tier. Eu tenho uma pergunta, a JS Foundation ajuda com uma coisa, o NPM agora é do GitHub, não tem algum CI que fala, pô, é o ECMAScript, toma aqui de vocês isso, toma para vocês usarem isso. Como é que funciona isso um pouco? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Fundos para você conseguir rodar os testes e conseguir rodar. De onde vêm esses fundos e, tipo, como funciona isso? Tá. Bem, é bem complicado. É mais complexo do que parece. O Teste 262 é um projeto mantido pelo TC39. TC39 é o Comitê Técnico número 39 do ECMA International, que por si só é um corpo de padrões internacional, reconhecido internacionalmente, onde tem um sistema de membership, é uma anuidade que é paga por várias empresas diferentes, entre elas o Google, Microsoft, Mozilla. A Mozilla acho que não paga, porque a Mozilla é open source e tal. Mas vários outros membros. A Salesforce, onde eu trabalho, é um dos membros. Essas empresas maiores reservam dinheiro para investir nesses projetos. O Teste 262 tem fundos onde eu dedico na Salesforce, eu dedico parte do meu tempo para esse projeto, ou seja, a minha dedicação de tempo é o investimento financeiro que a empresa está fazendo, está pagando meu salário, basicamente eu gasto o tempo lá que eu determino para aquele projeto. O V8, por exemplo, contrata, o time do Google V8 contrata a Boku, onde eu trabalhava, para dedicar o tempo lá. Alguns outros projetos também têm que fazer. E a grande sacada esses projetos, por exemplo, de Teste 262, os testes são necessários, são parte do processo. Se eu tenho uma proposta de uma feature nova, de algo que eu quero que faça parte da linguagem, eu tenho como responsabilidade daquela feature não só mostrar que ela funciona antes de eu lançar ela, falar isso agora virou um padrão. Eu tenho que mostrar como funciona. Mas como é que você prova que aquilo está funcionando da forma que está especificada? Você usa os testes. Ou seja, se eu tenho uma feature nova, eu acabei de lançar esse ano, foi uma feature que eu trabalhei, que eu fui um dos corresponsáveis, que era separador numérico. Quando você escreve números literais no código, você pode escrever ele com um separador, com underscore. Eu precisava de teste para isso, para saber como funcionava, se funcionava daquela forma que eu estava especificando ou não. Então, quem é responsável também, que às vezes são pessoas do Facebook, de outros navegadores, da web, Apple, às vezes essas pessoas também vão mandar alguém lá e vai contribuir com os testes. Mas normalmente para revisar o teste, esse dinheiro normalmente é investido com o meu tempo, que eu uso pela Salesforce, e também com o time da Boku, que é fundado pelo V8, que vai ficar dando manutenção, vai fazer revisão de pull request. Então, esse projeto é financiado dessa forma, com tempo profissional que é dedicado ao projeto e, às vezes, com tempo esporádico de alguém que é responsável por uma funcionalidade que vai tentar escrever os testes por conta própria e mandar lá para o projeto. Então, o financiamento é muito complexo, que não é um dinheiro aqui para esse projeto e o projeto vai administrar. Não, normalmente é contribuição de tempo vindo dessas empresas diferentes que são participantes do TC39. Entendi. Valeu. Vai além disso também, mas aí... Tem uma pergunta aqui no chat de como vocês decidem quais engines vão suportar. A gente não decide. Na verdade, o nosso suporte é a documentação, a implementação. A gente coloca uma regra, a gente tem uma regra lá que, para alguma coisa avançar, a gente pede que, pelo menos, que a gente prove que aquela funcionalidade está funcional, está passando nos testes e funcional e não quebra a web, que não quebra as engines. Então, a gente pede que 2 engines reportem que alguma coisa está funcionando. Antes da gente falar, agora acabou, bateu o martelo. A gente pede só que essas 2 engines sejam engines mainstream, são engines principais, são engines reconhecidas. Ou seja, você tem o Chrome está passando,
sem flags também. Você normalmente, quando tem essa fase, você está esperando já que essas engines já publiquem realmente aquilo ali, sem flag nenhuma, porque algumas vezes, na hora que vai publicar alguma coisa quebra o web. Por exemplo, uma super simples agora foi de arrays e strings, que era o método item. Parece super simples, né? É um método item que vai capturar um item lá. A gente foi lançar, na verdade, a gente descobriu que o item em string quebra a web, porque tem sites que foram publicados que usam outro item lá e estão quebrando esses sites e não tem já mais gente mantendo. Esse é o tipo de suporte que a gente vai dar, é mais focado tipo, nas implementações, nas utilizações, mas não exatamente na engine em si. Hoje em dia o JavaScript está implementado até em avião da NASA, meu Deus, nave espacial da NASA, da SpaceX também. Então você tem tipo implementações que rodam esses testes que eu mantenho para saber se está tudo funcionando direitinho. De forma consistente também, né? Não faz com que o bug de um browser se torne um novo padrão da web. Ninguém quer isso. Boa. Mais dúvidas? Não. Eu gostei do tópico, Rogerinho. Oi? Eu gostei das referências aqui do Choque de Cultura. Foi uma ousadia para não deixar os slides tão sem graça.